Uma boa noite, queridos amigos do Grupo Espírita Mensageiros. Uma boa noite também a todos aqueles que irão assistir depois, que não fazem parte do Grupo Espírita Mensageiros, mas com certeza fazem parte do grupo de espíritos que estão buscando a sua evolução, que estão buscando o seu crescimento, que estão buscando a evolução e o crescimento da humanidade, e que pertencem a qualquer agremiação espírita ou não, e que assistirão pelas páginas do Facebook, do Grupo Espírita Mensageiros, pelas páginas do YouTube, do próprio também Mensageiros, página do YouTube nossa particular, pessoal, e os compartilhamentos, porque é sempre importante e interessante quando nós temos e recebemos alguma notícia, recebemos algo que nos ajuda, que nos esclarece e que podemos compartilhar com as outras pessoas. É exatamente esta corrente do bem que nós procuramos sempre incitar a todos, porque aquilo que nos agrada, aquilo que nos eleva, nós devemos também direcionar aquelas pessoas que amamos e que gostaríamos que também atingisse esse patamar de alegria e de felicidade que nós estamos atingindo. Por isso, o nosso boa noite, ou um bom dia, boa tarde, independentemente do horário e do momento em que você estará assistindo. É importante que você se conecte conosco, se conecte com a espiritualidade superior, se conecte com Cristo e, por que não, com a própria mente divina. Vamos iniciar as nossas reflexões, mais uma vez pedindo permissão à espiritualidade, sobretudo a espiritualidade amiga, mentora da Casa Espírita, do Grupo Espírita Mensageiros, Maria Amélia e toda a sua equipe, e é claro, invocando a proteção, o amparo e a inspiração da espiritualidade superior e do nosso próprio Mestre amado e querido Jesus. Queridos irmãos, que a paz possa envolver o coração de cada um de vocês, que a paz possa envolver o lar de cada um de vocês, e que encarnados e desencarnados que estiverem nesse instante ouvindo, que façam também a sua prece, que elevem o seu pensamento, que elevem a sua vibração e que modifiquem o ambiente fluídico que nos cerca, a fim de que nós possamos respirar um ar mais puro, a fim de que possamos respirar e sentir a tranquilidade e, por que não, experimentar a felicidade. Todas as vezes que nos elevamos, conseguimos identificar a felicidade, ainda que seja numa pontinha no nosso coração. Que essa paz que estamos desejando que te envolva, que envolva os seus familiares, os seus amigos, envolva também a todos aqueles nomes que vocês colocaram aí no caderno de intenções, encarnados ou desencarnados. E assim nós vamos construindo nestes vínculos de vibrações e energias uma grande família espiritual que desejamos caminhe para o Pai através dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos que nos deixastes. Obrigado, Jesus, por neste momento, já que estamos da semana do Natal, a humanidade está realmente com o seu pensamento e a sua vibração modificada. E isso é fruto da sua energia, Mestre, do seu amor, da sua vida, dos seus exemplos. Obrigado por ter nos proporcionado, ainda que no mundo de provas e expiações, momentos de tranquilidade e de paz. Obrigado, espiritualidade amiga, principalmente a espiritualidade livre dos limites impostos pela matéria, e que hoje, exatamente gozando desta liberdade, nos ajuda, a nós encarnados, a seguir os passos, a seguir o caminho, a atingir a perfeição
e o progresso íntimo e da coletividade. E obrigado a todos vocês, queridos companheiros encarnados, que nesse instante estão sintonizados e compartilhando conosco as suas energias e vibrações. E que estejamos cada vez mais unidos pela fé, pelo amor e pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja. Realmente é com muito prazer e com muita alegria, meus queridos companheiros, que nós estamos aqui para darmos sequência às nossas reflexões. Sobretudo nós que abraçamos um tipo de estudo, né? Evangelho por Emmanuel, que eu vou até aqui tentar mostrar para vocês, né? Ele fica geralmente de cabeça para baixo, mas é só para vocês verem. Tá? Este é o primeiro livro da série Evangelho por Emmanuel. Nós vamos ter Emmanuel, e nós começamos pelo livro 1, que é exatamente os comentários ao Evangelho de Mateus, aos escritos deixados pelo evangelista Mateus, ou aqueles que escreveram o Evangelho de Mateus, e depois, na sequência, os demais evangelistas, Marcos, Lucas, João. Nós temos também dos Atos dos Apóstolos, mas a gente vai seguindo e devagar. Estamos, então, neste processo de tentando com Emmanuel aprender um pouco mais dos ensinamentos do Cristo, e Emmanuel, com a sua capacidade ímpar, nos ajuda a interpretar melhor todos esses ensinamentos que estão ali naquilo que chamamos de Sagradas Escrituras. Iniciamos pelo prefácio, pela introdução, daquelas palavras, e principalmente algumas palavras que eu reputo fantásticas, de Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, que exatamente nos remete a essa necessidade de buscarmos em Jesus o nosso modelo e guia, e que nós precisamos nos convencermos de que realmente ou efetivamente Jesus é o nosso modelo e guia. Vimos depois no capítulo seguinte a plataforma do Mestre. E que capítulo fantástico que Emmanuel nos apresenta. Qual é a plataforma do Mestre? Mestre, ou Jesus, como o governador espiritual do planeta, ele possui uma plataforma, e essa sua plataforma nós fomos ali identificando, sobretudo através dessa necessidade de instauração, né, do reino dos céus dentro do nosso coração. A plataforma através exatamente do amor, através da prática do bem, através da prática da caridade, mas não daquela caridade como nós aprendemos, mas a caridade no seu sentido amplo: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E no nosso último encontro tivemos a oportunidade de, naquele simples título, não somente Emmanuel traz para nós ensinamentos fantásticos sobre aquela famosa frase do Cristo: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se profere da boca de Deus. Ou seja, daquela grande necessidade de, nas nossas existências, nas nossas reencarnações, não ficarmos apenas e tão somente cuidando da matéria. Nós precisamos de desenvolver todo o exercício espiritual, porque nós somos de essência espiritual, e não somente o corpo. Ou seja, também precisamos cuidar do nosso corpo. Isso está muito claro com Emmanuel e com o próprio Cristo. Não só de pão, porque o pão é necessário, mas também do pão espiritual nós necessitamos nessa trajetória e nessa caminhada. O Evangelho, ou a Boa Nova, está exatamente sedimentada nestes conceitos. Em especial, nos apresentar, e aí está a plataforma do Mestre, nos apresentar todo o alimento espiritual que nós precisamos. O alimento material, físico, humano, esse está aí, né? Difundido e divulgado a todos os cantos. Mas o espiritual, infelizmente, nós pecamos, sobretudo quando nós deixamos de buscá-lo, ou nós não nos dedicamos a ele numa proporção correta, adequada e ideal. Numa existência de 70, 80, 90 anos, o que ela representa?
diante da eternidade. Daí o alimento espiritual precisar ter hoje, em especial, essa preponderância para que a gente aprenda a construir um futuro cada vez melhor. Bom, isto foi o que nós vimos e identificamos nos primeiros estudos sobre esta obra que nós abraçamos como a obra guia para as nossas reflexões nas nossas reuniões de quarta-feira. Hoje nós vamos trabalhar mais um texto de Emmanuel na sequência do seu capítulo. Estamos analisando um capítulo de cada vez, que ele intitulou de Ajudemos a Vida Mental. Só para nós nos situarmos, porque ele extrai do texto do evangelista Mateus, capítulo 4, versículo 25. Só para nos situarmos, esse capítulo 4 vai falar exatamente, sobretudo nessa parte final, né, da convocação dos primeiros apóstolos de Jesus. Começa falando dessa trajetória que Jesus, depois ali daquele período do batismo de João, saiu, encontrou Simão, conhecido depois como Pedro, encontrou André, seu irmão, convidou-os que estavam ali como pescadores e já lança de cara a sua proposta: eu farei de vocês pescadores de homens. E depois ele chama também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Os quatro primeiros apóstolos são convidados. E Jesus, convidando-os, saiu naquela região da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e do outro lado do Jordão, e exatamente procurava curar as pessoas, expulsar demônios, e aí vem o texto, né? Uma turba numerosa começou a segui-lo. Este é o texto do evangelista Mateus, que Emmanuel usa como referência para as nossas reflexões. E nesse texto, gente, Emmanuel nos convida a identificar dois grupos de pessoas, tá? Eu estou fazendo aqui uma interpretação um pouco mais ampla, mas Emmanuel nos convida a encontrar, ou a nos encontrarmos nesses dois grupos de pessoas. Primeiramente, aquelas pessoas que estavam seguindo Cristo, estavam o seguindo em busca de auxílio, em busca de consolação, em busca de esperança. Porque assim como nós estamos hoje, também naquela época, o povo estava órfão, podemos assim dizer, órfão, sobretudo porque eles falam que ficou um período muito longo sem os profetas. E a gente sabe que aquele povo viveu, sobretudo narrado no Antigo Testamento, com um grande número de profetas, um atrás do outro, exatamente procurando chamar a atenção do povo, que precisava de alguém para seguir. E de repente um lapso muito grande, salvo engano, em torno de uns 400 anos, e aí surge o Cristo. O Cristo chega, já traz algumas informações, já apresenta, entre aspas, alguns milagres, e aí as pessoas começam a segui-lo. Então, nós vamos ter exatamente aquele grupo de pessoas que vão seguir o Mestre. A gente já fala um pouquinho de cada um desses, das características desses que nós identificamos. E também nós podemos extrair desse texto de Emmanuel aqueles que foram convocados para auxiliar o Mestre na sua tarefa. Olha que interessante. Jesus, independentemente, porque ele já tinha sua plataforma, já tinha estabelecido, ele trouxe isso do plano espiritual. Mas independentemente de formar pessoas, ele já convoca colaboradores. Vocês já prestaram atenção como que realmente isso é interessante? Eu tenho pessoas que buscam consolação e esperança. E nessas pessoas que buscam consolação e esperança, eu vou extrair dali um grupo de pessoas que vão também colaborar
na difusão dos ensinamentos. Não é fantástico, né? Quem de nós pensaríamos em algo desse tipo? Gente, provavelmente ninguém. Primeiro, isso aí é por conta do nosso próprio orgulho. Primeiro eu vou pegar, estabelecer, vou criar um grupo de pessoas, prepará-las, e aí depois eu saio para essa tarefa. E nós vamos difundir e essas pessoas vão me ajudar. Não, Jesus trabalhava junto. Ok? Então, é exatamente isso que nós vamos identificar. E vamos vendo o que Emmanuel traz para nós, para as nossas reflexões. 2 pontos interessantes, sobretudo naqueles que buscam o Mestre. Primeiro, nós vamos ter aqueles que buscam e que estão tentando encontrá-lo para a satisfação das suas necessidades. E a satisfação das suas necessidades, gente, são de 2 ordens, principalmente com base naquilo que nós acabamos de falar do nosso último encontro. Nós vamos ter as pessoas que vão buscar a satisfação das suas necessidades humanas, das suas necessidades físicas. São aqueles que estão indo atrás das curas. São aqueles que estão indo atrás dos alimentos. São aqueles que querem expulsar os demônios. São aqueles que querem resolver o problema da matéria. E nós vamos ter também alguns que, exatamente por esta época, como nós havíamos dito, estavam necessitados do pão espiritual. Porque nós não podemos, prestem atenção, a gente tem uma dificuldade tremenda de viver sem a busca de algo transcendente. Eu vou falar assim para ser mais genérico, para ser mais geral. Por quê? Porque mesmo as pessoas que se consideram ateus, que não acreditam em Deus, elas possuem um vazio dentro de si. E este vazio, ele só pode ser preenchido exatamente com a transcendência, com algo que vai além da sua matéria, que vai além do seu corpo. Jesus deixou claro, não só de pão o homem vive, não só de pão. Então nós temos duas partes distintas, espírito e matéria. Então mesmo aqueles que não acreditam, a sua parte espírita ou a sua parte espiritual vai prescindir de um alimento. Então busca-se exatamente naqueles que trazem uma mensagem diferente este alimento. Algumas pessoas encontram nas religiões, encontram, ainda que sejam nos rituais religiosos, o preenchimento de determinados vazios, ainda que sejam momentaneamente, parcialmente, porque eles vão perceber que não são rituais que vão preencher, mas é o início de uma caminhada, é o início de uma trajetória e principalmente em busca de uma completude. Nós temos que ter um ponto de partida. E esse vazio existencial é algo realmente que incomoda e incomoda muito a nossa sociedade. E um outro ponto interessante nessas pessoas que buscam, tanto que buscam o Cristo para a satisfação das necessidades físicas, quanto os que buscam Cristo já inicialmente para a satisfação das suas necessidades espirituais, ou seja, as físicas já não os incomodam tanto, mas as espirituais mais, nós vamos ter aqueles que, de tal forma, como diz Emmanuel, se movimentam ou movimentam todos os recursos ao seu alcance, que absolutamente nada interfere nesta sua ligação e na sua conexão. O que nós estamos falando aqui, o que Emmanuel está falando, a gente poderia chamar de fé. Sim, talvez no primeiro momento, fé. Aquelas pessoas que possuem fé, que possuem a certeza, gente, podem ficar tranquilos. Elas movimentam mundos e fundos para chegar e atingir o seu objetivo. É aquilo que a gente tem falado também nos nossos últimos estudos. A questão do convencimento. A partir do momento que eu estou
convencido dos ensinamentos do Cristo, que eu estou convencido de que Ele traz a verdade, que eu estou convencido de que os seus ensinamentos me proporcionarão consolação, esperança, pronto. Absolutamente nada vai se interpor ali no nosso meio. Eu vou mover montanhas para poder atingir aquele objetivo. A hemorroíça, está aí um exemplo. Ela estava em busca de uma cura física. Ela já tinha tentado de tudo. Ela moveu todos os recursos ao seu alcance. Gastou as fortunas que tinha, até aquilo que não tinha, para tentar se curar. Quando ela ouviu falar do Cristo, opa, agora eu preciso mover outros recursos. E ela moveu, sobretudo, preconceito e discriminação, porque ela desenvolveu em si a certeza de que, se tocasse nas vestes do Cristo, não precisaria ter contato com ele, porque ela sabia da tradição judaica, do jeito que ela estava, qualquer pessoa que tocasse nela se consideraria impura, e ela poderia, inclusive, ser apedrejada por conta disso. Era da lei daquele povo, da cultura. Então, ela movimentou recursos que tinha ao seu alcance para atingir o seu objetivo. Por isso, abrindo um parênteses para chamar de novo a atenção, gente, convencimento. Nós temos que estar certos daquilo que nós estamos buscando. Convictos, convicção. Nós estamos aqui agora reunidos por quê? Porque eu tenho aquele compromisso e eu tenho que cumprir esse compromisso? Ou será que você também já identificou essa busca? Agora, se não identificou essa busca, o que está faltando? Está faltando a fome do alimento espiritual ou do alimento físico? Porque quando Joana de Ângeles diz para nós do Evangelho segundo o Espiritismo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, é porque através da dor, ou a dor nos impulsiona exatamente a este convencimento. Eu quero me livrar da dor. Se eu quero me livrar da dor, eu vou movimentar todos os recursos ao meu alcance. E este movimento dos recursos que Emmanuel chama aqui a atenção. Certos? Então, fechando parênteses, para nós seguirmos, não podemos deixar de buscar e de encontrar algo que nos impulsione para nós atingirmos o nosso objetivo. Se não estivermos convencidos, gente, uma simples brisa vai nos tirar do nosso caminho. Não precisa ser vento forte, não precisa ter tempestade, não precisa ser nada. Se nós não tivermos convencidos, uma brisa muito leve e simples é capaz de nos tirar. Um convitezinho de um amigo para tal coisa já tira a gente do nosso rumo e a gente deixa de buscar o alimento espiritual. É simples assim. Então, a convicção é algo que nós precisamos identificar em nós. Depois, a outra parte diz respeito aos apóstolos. Como eu disse para vocês, Jesus já estava convocando, e ele convocou pessoas, Emmanuel até usa essa expressão, né, estadistas ou administradores. Ele estava convocando médiuns fantásticos, oradores, ou como o próprio Tiago propôs, vamos convencer os doutores da lei para eles fazerem parte da nossa equipe? Não. Jesus convocou pessoas, pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples, rudes, incultas, que poderíamos dizer que tinha um pouco mais de cultura, era o próprio Mateus, e também Judas Iscariotes, que, segundo consta, era um dos mais inteligentes apóstolos do Cristo. A maioria eram, de novo, pescadores, pessoas simples, pessoas rudes. Não tinham absolutamente nada de excepcionais. Mas o que Jesus identificou em cada um deles, que eu acho interessante que Emmanuel colocou aqui: boa vontade e cooperação. Emmanuel trabalha o seu texto justamente em cima desses dois pilares: boa vontade
e cooperação. Lógico que Emmanuel, gente, está falando aqui exatamente convocando as pessoas ao trabalho para ajudarmos na vida mental. Tanto é que o título é esse, ajudemos na vida mental. Eu já estou colocando em todos os sentidos. Também para nós ajudarmos na vida mental, mas eu também estou nos colocando como aqueles que ainda estamos procurando Cristo, porque eu acredito que boa parte da humanidade ainda não está convencida dos ensinamentos e da verdade trazida pelo Mestre. Então, eu estou colocando aqui os dois. E Emmanuel, trazendo a boa vontade e cooperação, ele nos incita a nós fazermos aquilo que Pestalozzi de alguma forma também descobriu, e o próprio Kardec foi um exemplo vivo, pelo menos pelo que nós vimos, contar na própria história. Pestalozzi utilizava como um dos métodos de educação, ou para as pessoas avançarem um pouco mais, aquela coisa de, você aprendeu isso? Então ensina isso que você aprendeu para o outro. Por quê? Porque a partir do momento que você passa a ministrar ou a ensinar alguma coisa que você aprendeu, você vai fixar melhor em si mesmo. E além disso, você vai exercer uma autocobrança, sobretudo na prática, no que diz respeito às questões morais. Porque aquilo vai ficar na sua mente, vai ficar fixado. Opa, isso aqui eu estou falando. E você vai perceber, opa, fulano está me olhando. Ele vai me cobrar isso aqui. Então eu preciso me vigiar. E a nossa consciência, gente, ela vai passar a exigir de nós um comportamento diferente, um comportamento compatível com aquilo que nós aprendemos. Isso é automático, né? Quando Joana de Andes fala para nós que o nosso ego é o filtro da nossa consciência, nós vamos pegando as informações e lançando. Essas informações, elas vão criando ou vão montando o nosso patrimônio espiritual, e a nossa consciência vai começar a nos cobrar. Você sabe disso? Por isso que o Cristo disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então você tem a obrigação de praticar isso. Olha aqui, que coisa interessante e fantástica. Então, a gente precisa, segundo Emmanuel, utilizando disto, colocar em prática, sobretudo, essa conexão. Porque como colaboradores, nós temos que estar conectados com o chefe, com o responsável. E aqui ele fala conexão da mente humana com a mente divina. E ele traz aí um programa que a gente precisa desenvolver. Eu gostaria até de destrinchar esse programa, né? Explicando, falando sobre cada um deles, mas nós não temos tempo para isso. Mas o que Emmanuel coloca como um programa? Primeiramente, a alfabetização, ou seja, eu preciso me alfabetizar, eu preciso buscar aprender a ler aquilo que está escrito, que o próprio Cristo disse. No processo de alfabetização, de aprendizado daquelas palavras, daqueles ensinamentos, eu vou ter que buscar, segundo Emmanuel, uma leitura edificante. Eu tenho que começar a mudar os meus comportamentos. Aquelas leituras, já não serve. Eu preciso de buscar algo mais edificante, porque os ensinamentos são edificantes e ele está me levando por um caminho edificante. Eu passo a começar a buscar mais palestras educativas. Eu deixo aquelas conversas, aquelas coisas que realmente não vão me acrescentar nada. Eu tenho que buscar algo que vai contribuir para o meu avanço e para a minha evolução. Claro, vou precisar também do exemplo contagiante, porque o próprio Emmanuel tem uma frase que eu repito sempre: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, como colaborador, eu preciso, para ajudar na vida mental da humanidade, eu preciso, como colaborador, exemplificar. Depois, a questão da divulgação, como a gente falou lá no início. Quando algo me consola, me conforta, me instrui e eu gosto, por que não passar para os outros? Claro, vamos tomar o cuidado de não sermos chatos e inconvenientes. Às vezes a gente quer convencer o outro. Não é isso. Mas algo que nos preenche, algo que nos consola, que nos instrui, nada mais justo. Olha, achei esse texto interessante. Compartilhe. E por fim, Emmanuel fala de, fazendo parte desse programa, o exercício de meditação.
Isso, infelizmente, é uma coisa que nós não fazemos constantemente. Meditação é exatamente medir a ação. Quando a gente passa a identificar conceitos e conhecimentos novos, a gente precisa começar a medir as nossas ações de acordo com esses conceitos novos. E aí, opa, isso aqui eu ainda não fiz, isso aqui eu ainda não faço, isso aqui eu preciso fazer. E aí a gente vai aos poucos. A meditação ela é imprescindível para as nossas conquistas. Então, esse seria exatamente um programa que Emmanuel estabelece para que nós nos transformemos em verdadeiros colaboradores. E é claro, precisamos trabalhar para melhorar a coletividade, para o progresso da coletividade. Eu sei que muitos aqui sentem essa necessidade ou essa dúvida. Gente, contribuir para o progresso da coletividade, repito, como Emmanuel diz, não precisa ser estadista, administrador, médium fantástico, orador. Não, você precisa mudar o seu pensamento. Você precisa mudar a sua vibração. Você precisa aprender a não compactuar, coisa simples, não compactuar com aquilo que é errado, com aquilo que é ruim, com aquilo que é negativo, com aquilo que é mal. E muito menos, gente, compartilhar essas ideias, esses pensamentos, essas notícias. Hoje, por exemplo, nós temos um exemplo clássico na internet. Não compartilhe fake news. Compartilhe, sim, instruções. Compartilhe mensagens instrutivas e consoladoras. E é exatamente isso que Emmanuel está falando, para que nós possamos ajudar na vida mental da coletividade. Agradeço imensamente a todos vocês por mais essa oportunidade que nós tivemos. Espero que essas nossas reflexões os auxiliem na sua transformação e principalmente nesse período natalino, que cada um de nós busquemos ser verdadeiros colaboradores do Cristo e, reverenciando neste Natal, que nós possamos buscar nele as forças e as energias necessárias para que, se nós realmente ou efetivamente fomos e buscamos ele, que nada se interfira, que nada se interponha entre nós e ele. Façamos a nossa parte e, se possível, colaboremos, em especial na vida mental da sociedade. Muita paz a todos vocês, que Jesus os abençoe, tenham um excelente e santo Natal e até o nosso próximo encontro e a próxima oportunidade. Que assim seja.